Então, para todos aqueles, muito bom dia, a todos aqueles que nos assistem pela internet, os aqui presentes também. Nós vamos ter hoje a Cássia nos apresentando a parábola dos talentos, nessa manhã de domingo, e vamos dar início aos nossos trabalhos, então, encerrando os nossos olhos e pedindo ao nosso Pai, Criador de tudo, de todos, que ilumine este planeta neste momento, dificuldades que passamos, onde pedimos ao Senhor, Pai de todos, que nos ajude a abrir os corações, nos ajude a compreender a necessidade do perdão. Nos ajude, Pai, a compreender que os nossos irmãos que mais necessitam da vossa luz, talvez sejam aquelas ovelhas perdidas, que se perderam no ego, na vaidade, colocando à frente nos valores, aos valores da vida e do amor, valores passageiros do poder e da ambição. Que esses nossos irmãos possam receber no íntimo de seus corações a luz do amor, que ali já existe na forma de uma semente, mas que é necessário o nosso esforço próprio para transformá-la em árvore. Árvore que abriga a todos nós deste planeta. Árvore que dá frutos de amor e compaixão. A Ti, Senhor da vida, agradecemos todas as oportunidades que temos e pedimos mais uma vez que a vossa luz, paz e energia de amor resplandeça em todos os habitantes deste planeta. Que nesta manhã de domingo, os bons espíritos que nos acompanham possam iluminar também a nossa amiga Cássia, trazendo a palavra dos ensinamentos de Jesus para dentro dos nossos corações. Dessa maneira, pedimos para dar início aos trabalhos desta manhã. Que assim seja. Cássia, muito obrigado por você estar aqui conosco, né? E agora eu lhe passo a palavra, então, para que você possa dividir conosco aqui tudo aquilo que você estudou e gostaria de dividir. Obrigada, Márcio. Bom dia a todos. É muito bom estarmos aqui. Falar dos ensinamentos de Jesus é sempre muito bom, porque nós estudamos e, com o passar do tempo, mesmo aquelas lições que muitas vezes nós já ouvimos, muitas vezes já foram apresentadas para nós, conforme a nossa consciência vai se ampliando e conforme o nosso entendimento também vai se ampliando, nós conseguimos detectar outras situações que antes não víamos. Então, as parábolas de Jesus, hoje nós escolhemos a parábola dos talentos, elas são sempre atuais, porque Jesus, dentro da sua pedagogia, dentro do seu entendimento, dentro do seu amor, com certeza ele escolheu lições
que seriam úteis por muito tempo, e escolheu lições de uma beleza e de uma profundidade que são úteis até hoje e serão por muito tempo, com certeza. E a parábola dos talentos, somente para nós recordarmos, porque a grande maioria deve conhecer, ela relata a história de um senhor que iria fazer uma viagem e chamou os seus servos, chamou 3 servos. E a cada um deles, segundo a sua capacidade, como nos conta a parábola, ele deu talentos, né? Então, para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 talentos e para um ele deu 1. Talento, vamos nos lembrar, seria a moeda corrente da época. E é interessante ver nessa situação que é relatado que ele deu conforme a capacidade de cada um. Vamos guardar essa informação. E ele, então, saiu para viajar e os seus servos tiveram, dentro da sua capacidade, do seu entendimento, tiveram a liberdade de trabalhar com esses talentos, com essas moedas ou com esse valor. E um deles, então, saiu e multiplicou. Dos 5, ele conseguiu transformar em mais 5. O que recebeu 2, transformou aqueles 2 em mais 2. Só que o último, ele teve medo. E por conta do medo, ele enterrou o talento, né? Quando o Senhor volta, eles vão mostrar aquilo que eles haviam feito, né, e produzido com o que o Senhor lhes tinha dado. Então, o que recebeu 5 devolveu 10, o que recebeu 2 devolveu 4, e o que tinha recebido 1, ele desenterrou o talento e devolveu para o Senhor. E o Senhor cumprimentou os outros 2 que multiplicaram, mas para o servo menos atento, ele chamou a atenção dele, disse: servo mau e preguiçoso, né? O que fizerdes do talento que eu lhe dei? Chamando a atenção, então, desse nosso irmão, né? E ainda, ele disse mais, assim, na parábola nós vamos encontrar o Senhor dizendo que a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que não tem lhe será tirado. Servo mau e preguiçoso, deveria ter depositado meu dinheiro no banco e na volta me entregar com juros. Ou seja, todo aquilo que ele entregou, ele esperava que tivesse um resultado. Então, contada a parábola, são algumas situações interessantes de nós aplicarmos na nossa vida. Deus, a todo momento, ele cria novas oportunidades para nós. Então, essas oportunidades, elas são dadas a cada um de nós conforme a nossa capacidade de multiplicação. Vamos perceber que aqueles que tinham maior condição receberam mais, né? Então, são as pessoas que já têm experiências, são as pessoas que têm uma capacidade já de multiplicação, e Deus vai dar a cada um de nós segundo a nossa condição de administrar, de produzir, de superar, né? A gente não escuta aquilo de que Deus não dá mais do que aquilo que nós podemos suportar. Então, Deus leva muito em conta, mesmo dentro do nosso programa reencarnatório, quando nós chegamos, né, a desenvolver o que será a nossa vida nesse planeta, essa nossa encarnação, nós temos ali administradores e pessoas muito bem capacitadas que vão nos orientar dentro daquilo que é possível e não possível. Desde que a gente participa, claro, desde que a gente tenha condição para isso, já de efetivar uma programação. Mas, dentro dessa nossa programação, aquilo que nós hoje temos constituído como família, como trabalho, como relacionamentos, tudo isso está previsto dentro da nossa capacidade de multiplicar, ou seja, de transformar aquilo em algo benéfico dentro do nosso processo reencarnatório. E essas oportunidades, muitas vezes, elas vêm com as mudanças. Se a gente
imaginar que nós só vamos poder crescer dentro de... quando nós atingimos um patamar de entendimento e de possibilidades, para que a gente continue a progredir, nós temos que ter outras situações, novas oportunidades. Interessante e importante a gente ter isso em mente. E a partir do momento em que essas oportunidades vêm, não é para todo mundo da mesma forma, né? Como nós vimos os 3 trabalhadores do Senhor. 2 tinham ali, um tinha muita capacidade, que recebeu 5 talentos, e ele multiplicou no mesmo número. Então, a gente vê uma postura desse trabalhador de alguém que já tem experiência, de alguém que sabe como fazer, justamente por isso ele recebeu mais. E dentro do nosso mundo, do nosso convívio, nós vamos ver as pessoas que são determinadas, que já estão dispostas, que abraçam o trabalho realmente e as novas oportunidades com ânimo, com motivação. Isso é uma categoria de pessoas, porque elas já atingiram ali um patamar evolutivo diferenciado. Mas nós vamos ver as pessoas que têm medo. Aquelas que se sentem ainda inseguras, que conforme muda a vida, elas também passam por um processo íntimo, onde se sentem ainda despreparadas e encaram aquelas transformações e aquelas novas oportunidades com medo. É claro que o medo, a insegurança, ele está intimamente ligado ao aos nossos instintos, instinto de sobrevivência, de proteção. E aí nós vamos ver a previdência, né? Nós vamos ver a prudência, desculpe, a prudência. Nós vamos ver aquele medo que é natural do ser humano, em que nós temos que olhar as coisas novas com cuidado, com certeza, temos que avaliar, temos que programar, planejar, nós temos que ser prudentes. Mas o medo, ele funciona em diversos graus. Quando nós vemos ali a insegurança, o medo, dentro de um aspecto de prudência, de cautela, isso faz parte da vida e todos nós precisamos ter essa prudência para administrar as nossas vidas. O grande problema é quando este medo, ele passa de um patamar de equilíbrio e ele acaba acarretando para a nossa vida a paralisia. Quando o medo nos paralisa, quando o medo nos adormece, ou quando ele tira a nossa coragem e possibilidades desse mesmo crescimento que a mudança que está batendo na nossa porta veio trazer. E as transformações e oportunidades não são só físicas. As transformações e oportunidades são emocionais também. Porque quando a gente observa, quando nós verificamos, por exemplo, algumas situações que são corriqueiras na vida e que são normais e habituais, como a mudança dentro de um patamar nem tão grande assim, mas emocional, por exemplo, dentro da perda, né? Quando nós perdemos um relacionamento, quando nós perdemos um ente querido, ou quando nós temos que passar por qualquer situação de transformação, isso traz um medo, isso traz uma insegurança, porque é algo novo, é algo que vai nos tirar daquilo que a gente conhece e vai nos jogar para uma situação onde talvez a gente não esteja tão habituado, término de um relacionamento. Quantos medos e inseguranças advêm disso, não é? Por exemplo, quando um relacionamento acaba, a gente pode ter medo de ficar sozinho, nós teremos o medo ali de enfrentar a vida sem aquela cobertura que nós tínhamos, nós podemos ficar inseguros sem a rotina que nós desenvolvíamos enquanto estávamos juntos, nós podemos ter medos e inseguranças porque contávamos com aquela pessoa para o futuro da nossa vida. São tantas coisas e cada um vai ter uma leitura e vai ter um entendimento diferenciado. Até aí, tudo bem, é uma coisa normal. Mas quando o medo vem numa potência acima daquela que seria saudável, ele pode fechar a porta para novos relacionamentos. Ele pode nos paralisar a ponto de nós não desejarmos viver mais, por exemplo, porque não temos aquela pessoa e aquela situação com a qual nós estávamos acostumados. Então,
a normalidade é uma coisa, nós precisamos observar com atenção quando este medo, ele paralisa a nossa vida e fecha as portas para novas situações, mesmo dentro de um âmbito emocional. Porque quando existe, estamos usando o exemplo de uma separação, de um relacionamento, mas às vezes o término de um relacionamento, ele é necessário, porque ele não atingia mais aquelas expectativas, porque nós não estávamos conseguindo viver em harmonia, né? Naquele momento, não era possível levar adiante aquele relacionamento. Então, houve o rompimento, houve a separação. Mas a maneira como nós vamos encarar essa nova situação, ela precisa ser também analisada, ela precisa ser bem executada, porque não é porque nós terminamos um relacionamento que nós temos que ser inimigos, que nós temos que desejar o mal. Não é porque um relacionamento acabou que outros não podem vir, ou porque não dizer, existe a possibilidade de nós crescermos também com esse término, aprendendo aquilo que nós fizemos e que não estava correto, a maneira como nós reagimos à convivência com uma determinada pessoa. Podemos fazer um balanço ali e aprendemos muito, até mesmo com as coisas negativas. Então, é necessário o pleno conhecimento das nossas potencialidades, daquilo que é possível, né? O medo, com certeza, ele é uma das situações que nós vamos ver dentro dessa parábola. E quando nós nos fechamos para a vida, quando nós não aproveitamos aquilo que Deus nos concede como oportunidade, nós estamos empatando o nosso tempo nesse planeta. Então, o medo da prudência é saudável, o medo que paralisa não é. E para que a gente possa identificar o que está acontecendo ali dentro do nosso coração e da nossa mente, nós precisamos daquele velho processo tão necessário, tão falado e tão divulgado quanto do autodescobrimento, autoconhecimento, a análise profunda de quem somos, do que está acontecendo na nossa vida, entendemos as nossas reações. E o medo, por exemplo, quando ele chega num sistema, numa condição patológica, né? Como a fobia, por exemplo, quando o medo atinge esse patamar, o autoconhecimento é mais importante ainda. E como atingir uma condição patológica, né? Isso já é uma doença, precisa, além desse autoconhecimento, nós precisamos também de ajuda terapêutica, nós precisamos também, às vezes, dependendo das fobias, dos traumas, nós precisamos também até mesmo de medicação e de ajuda mesmo nesse processo. Mas é importante diferenciar o medo normal, aquele que até um certo ponto é comum na existência humana, do medo patológico. O medo patológico, ele existe decorrente de situações que o indivíduo, que o espírito sofreu em outras encarnações ou mesmo nessa, e que chegaram a um ponto de falta de condição, né, de adaptação psicológica, que levou isso a um nível realmente de fobia. Então, são traumas que precisam ser trabalhados, mas que estão num grau muito mais elevado do que o medo comum, ou da negação de participação de algumas coisas, ou por preguiça, ou por falta de aceitação. A fobia, esse medo que paralisa num ponto de levar o sujeito a situações como pânico ou como outras situações, ele é diferenciado. Ele está no nível patológico de doença e precisa ser tratado. Então, nós estamos nos referindo aqui mais ao medo comum e frequente na vida de cada um de nós. Por exemplo, nós estamos falando com pessoas que estão num outro país. Quando houve a oportunidade dessa mudança, dessa oportunidade de transformação, claro que vieram os medos, né?
Claro que vieram as inseguranças e talvez alguns deles ainda perdurem até hoje. Será que eu vou dar conta? Será que está certo eu estar aqui? Eu sinto tanta falta de casa. Será que tudo isso realmente é o certo para a minha vida? Essas questões, elas virão. E as respostas são muito subjetivas e muito íntimas, e para cada um tem um peso, e para cada um a aceitação disso é a elaboração de ir trabalhando este medo que não acaba, né? Porque dentro de uma situação nova como os nossos irmãos aí estão vivenciando, pode ser uma carreira aí de uma frequência de superamos uma dificuldade em outra, superamos uma dificuldade em outra. Estamos totalmente fora do nosso nível de conforto, do nosso grau de conforto, da zona de conforto. Estamos inseridos numa situação nova, numa língua, numa sociedade, numa cultura que nós ainda não dominamos, e claro que isso pode potencializar as nossas inseguranças e medos, né? E para isso também se faz necessário essa viagem íntima que nós falamos quanto ao autodescobrimento, porque esse autodescobrimento, ele vai nos levar a identificar o porquê, talvez, desse medo recorrente ou dessa insegurança tão frequente, mas também vai nos levar a identificar algo que é muito importante na superação do medo, que é identificar as nossas potencialidades, as nossas habilidades. E essa questão de segurança, né, essa autossegurança, essa situação de identificar as nossas conquistas morais, as nossas conquistas também em outros sentidos, possibilita que a nossa segurança, né, essa nossa sensação de segurança, ela possa aumentar, porque nós conseguimos identificar as nossas habilidades. Então, poxa, se eu estou vivendo num país diferente, se eu estou tentando me adaptar, e se a vida me trouxe essa oportunidade, por que não aproveitar? Por que não usufruir dos benefícios que isso está trazendo como oportunidade para mim? Isso é extremamente saudável, né? O grande problema é quando nós não conseguimos trabalhar essas oportunidades e desenvolver todos os aprendizados que essas oportunidades nos trazem, porque nós estamos travados. Mesmo tendo a coragem de ir, quando chegamos aí, às vezes a gente pode travar. E eu falo isso por conversas que eu tenho com amigos que já foram e que vivenciaram. Eu não passei por isso, mas são relatos de amigos e conhecidos que comungam, né, que dividem conosco as suas impressões. É claro que conforme vamos vivendo e desenvolvendo as nossas outras habilidades, nós vamos conseguindo entrar num patamar de maior tranquilidade, de maior segurança, né? Embora, se nós analisarmos a vida de uma maneira bem clara e bem objetiva, porque o medo, ele é subjetivo, né? Às vezes o nosso medo está muito mais ligado com as nossas questões íntimas do que a um perigo realmente que exista, do que a visão objetiva mesmo da situação. Então, o medo ele é muito subjetivo, como várias das emoções primárias que nós temos e que mantêm a nossa sobrevivência, né? Assim como a raiva, como a alegria, o medo, ele está ali nas emoções primárias. E por isso está justamente muito ligado às questões instintivas, nós temos muita intimidade com o medo e ele vai aparecer sempre. Mas a grande situação é usarmos este medo de maneira adequada. Então, por exemplo, quando nós olhamos para a nossa vida, essa subjetividade, ela precisa, muitas vezes, de ser trabalhada e nós ampliarmos aí a nossa consciência e o nosso horizonte, os nossos horizontes. E essa nossa consciência, ela vai sendo desenvolvida juntamente com a nossa evolução, porque nós vamos trazendo subsídios para a nossa vida, como o estudo, como conversas, como palestras, como toda e qualquer situação que venha a nos ajudar a ampliar essa consciência,
a termos uma visão mais realista da vida, uma visão mais própria daquilo que realmente seja importante para nós, que vai nos ajudar no nosso próprio crescimento evolutivo. Então, essa autoconsciência, ela precisa ser desenvolvida. Nós precisamos ampliar a nossa visão, nós precisamos ampliar o nosso olhar para a vida. Não só naquilo que nós temos no nosso mundo íntimo, mas na própria realidade, né? E essa consciência, ela vai ganhando uma importância muito grande para nós, porque ela está diretamente ligada com os nossos valores, com a concepção que nós temos de certo e errado, do bem e do mal, e ela cresce conosco, né? Nós crescemos e tudo conosco cresce, é claro que conforme o espírito evolui, isso também evolui. É importante lembrarmos também, dentro desse patamar do autoconhecimento, que nós precisamos, dentro do patamar de autoconhecimento, nós podemos empregar também a inteligência emocional, né? Que é extremamente importante para lidar com essas emoções que batem na nossa porta o tempo todo, que estão ali nos chamando para outros voos, né? Para outras situações. E eu não lembro a frase, quem foi que disse, é um pensamento que tem até numa cafeteria, que minha filha foi bater uma foto, me mandou, mas ele diz assim: todos nós queremos voar, mas nós temos medo do vazio aonde o voo se realiza. Então, vou repetir: todo mundo quer voar, mas para a gente voar, nós somos jogados no espaço, né? Nós somos jogados no vazio, e é ali que o voo se realiza. Então, todos nós queremos crescer, todos nós queremos evoluir, mas para que esse voo evolutivo aconteça, em algum momento a gente vai se ver no vazio. Mas é importante também lembrarmos que esse vazio, ele é algo do nosso campo sensorial, apenas. Porque se nós tivermos a plena noção do campo espiritual, nós nunca estaremos sozinhos. Em nenhuma situação que advenha a nossa vida, né? Nós sempre estaremos acompanhados espiritualmente, ou por pessoas encarnadas, ou pelos mentores e pelos espíritos desencarnados. Pela espiritualidade amiga, nós que estamos dentro de um centro espírita, buscando o nosso desenvolvimento no campo do estudo e também, por que não, nos fortalecemos enquanto comunidade para que essa experiência seja mais rica e também para praticarmos boas ações, seja no campo material ou no campo moral, não importa, nós estamos também atrelados a uma equipe espiritual, não é? Todos nós que estamos dentro de uma casa espírita, fazemos parte de uma comunidade espiritual. Precisamos, quando o medo vier, vamos trazer essa ideia dessa solidariedade, dessa fraternidade da qual fazemos parte. Porque pertencemos a famílias consanguíneas, mas também pertencemos a famílias espirituais, às quais nós nos ligamos pelas afinidades. Então, dentro de todas as dificuldades que nós tivemos, nós precisamos nos ligar a esses nossos irmãos, porque a nossa sintonia no momento da dificuldade, ela é algo que precisamos pesar muito. Se nos atrelamos ao medo, nós vamos ter uma companhia espiritual. Se nós nos sintonizamos com o medo, sim, com a insegurança, mas também visualizando um futuro e desejando uma superação, nós nos ligaremos com outra companhia espiritual. Então, vejam como isso é importante. Aqui na parábola, nós vamos perceber que houve ali uma cobrança, né, do Senhor. Então, ele elogiou aqueles, ou deu uma resposta positiva para aqueles que multiplicaram os talentos, mas ele chamou a atenção daquele que não multiplicou o talento. E nessa situação, não vamos encarar esse Senhor como sendo Deus, porque Deus nunca teria uma postura dessa. Esse Senhor austero, rígido, é a nossa consciência.
que no final das contas, em algum momento, vai nos cobrar as nossas atitudes perante a vida. Eu multipliquei as oportunidades? Eu aproveitei aquilo que a vida me trouxe ou não? Então, a nossa consciência, ela é austera, ela é severa. E, às vezes, entramos até num patamar de culpa, né? Num patamar de despreciação, de nós nos desmerecemos. Muitas vezes a consciência, ela é realmente muito rígida, né? E então, a importância de nós multiplicarmos aquilo que nós temos é muito importante, visto aquilo que nós vamos ter que dar contas, a nossa consciência lá no final. Porque quando a gente tem medo, nós não multiplicamos. Quando nós temos um medo que paralisa, nós não realizamos, nós não somos produtivos. E quando não somos produtivos, perdemos as oportunidades que a vida nos trouxe. E que muitas vezes fomos nós que pedimos, fomos nós que desejamos. Claro, existe uma situação das provas, das expiações, mas existem também o campo das oportunidades. E às vezes essas mudanças que nós não estamos aceitando, elas foram pedidas por nós, como uma oportunidade para medirmos realmente o nosso grau de paciência, de tolerância, de perseverança, de disciplina, de capacidade de enfrentamento. Porque Joana de Ângeles vai falar no livro O Homem Integral, quando ela fala no capítulo, que tem um capítulo lá sobre o medo. E ela vai dizer que tudo bem sentir medo. Isso faz parte da nossa natureza. Está ligado aos instintos, é algo ligado à nossa prudência e tudo mais. Mas o medo serve para nós exercitarmos a nossa capacidade de enfrentamento. O problema está em não enfrentar esse medo de uma forma racional, de uma forma emocionalmente produtiva. Certas emoções virão, mas não é tanto aquilo que acontece com você, mas é muito mais como a forma que você reage àquilo que te acontece. Então, a maneira como nós reagimos àquilo que nos acontece vai determinar o nosso sucesso ou ao nosso insucesso. Emocionalmente, o nosso amigo ali da parábola, ele teve medo, o medo paralisou e ele não produziu, né? Ele não racionalizou que ele poderia, por exemplo, ter feito qualquer coisa que tivesse rendido 1 centavo a mais. Já teria sido um ganho, mas ele achou que naquele momento seria melhor daquela forma, enterrar, não fazer nada e deixar entregar. É como as pessoas que passam pela vida sem fazer nada novo, sem buscar se aventurar em alguma coisa, aventurar no sentido positivo, mas sem buscar desenvolver nada novo na sua vida, aquele que enterra a vida, né? E Emmanuel também vai dizer que nascer, passar pela vida, se reproduzir e morrer, até os animais fazem. Mas ser produtivo na vida, deixar uma marca positiva, influenciar as pessoas de forma benéfica, né? Isso é para poucos. E é nisso que nós temos que determinar a nossa vida. Que tipo de marca eu vou deixar nessa minha existência? Que contribuição eu vou deixar para o mundo? Porque eu sou muito ajudado, né? Por pessoas que iluminam a minha consciência, por pessoas que me ajudam até, talvez materialmente falando. Eu sou ajudado pela espiritualidade, mas como eu estou ajudando? Como estou sendo produtivo? Como estou participando dessa evolução que o mundo edifica a cada dia? Eu serei um parasita? Ou serei alguém que produz, que participa e que elabora algo positivo na vida das pessoas e na minha própria? Mas para eu ser positivo para os outros, eu também necessariamente preciso ser produtivo para mim mesma. Eu preciso observar esses mesmos parâmetros dentro da minha própria situação evolutiva. E para esse desenvolvimento todo acontecer, se faz necessário um grande esforço, né? Superar os nossos medos, enfrentar as nossas dificuldades. É preciso um esforço. Mas vamos nos lembrar que sem disciplina,
sem esforço, sem trabalho íntimo, a nossa evolução, ela não se efetiva, né? Isso é muito importante. Na questão 845 do Livro dos Espíritos, está lá a pergunta: não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? Então, nós trazemos predisposições na forma das nossas reações automatizadas, também na forma dos nossos instintos. Isso vem conosco. Mas estamos totalmente reféns disso? E aí vem a resposta. As predisposições instintivas são as do espírito diante de reencarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, dentro dessa nossa, às vezes, desse nosso comportamento, onde vemos certas situações que são perpetuadas, né, que nós vamos perpetuando e não reagimos, nós precisamos parar e dentro dessa autoanálise, buscar as razões e os motivos por que nós agimos dessa forma. Então, nós chegamos com uma bagagem, mas estamos aqui justamente para transformar essa bagagem em algo mais útil, em algo mais produtivo e efetivarmos essas mudanças e transformações que são necessárias para as nossas vidas. Então, a gente chega assim aqui, mas se nós olharmos nosso próprio, o processo pedagógico divino que prevê essas mudanças e transformações, inclusive esse medo que paralisa, ou essas fobias que foram causadas por traumas, elas continuam conosco até o momento em que nós realmente implementamos uma condição de desejo, vontade de transformar, de mudar e levar a nossa vida para um outro patamar, né? Então, isso é importante ficar na nossa mente. Se nós estivermos bem motivados, podemos realizar coisas incríveis. Então, essa nossa vontade, colocar esse nosso desejo, essa nossa vontade, esses nossos objetivos ao nosso favor, é extremamente importante. E como que a gente se motiva? Cada um tem uma forma, mas subjetiva, mas uma motivação objetiva. Se nós sabemos que no final, dentro do nosso processo de imortalidade, né, nosso processo de sermos espíritos predestinados já por Deus a chegarmos a um patamar de excelência dentro do campo emocional e racional, né? Porque a gente sabe que nós vamos desenvolvendo as nossas habilidades, as nossas inteligências vão sendo ampliadas e construídas, até que a gente consiga amar de uma forma total e plena, como Deus nos ama, como Jesus nos ama, e os mentores mais elevados, né, os mentores amigos, e vamos também adquirir o conhecimento que vai ser transformado em sabedoria, porque tudo aquilo que a gente aprende precisa ser executado, e quando a gente chega no patamar de um espírito evoluído, a gente não só sabe, mas como nós também fazemos. Então, nós transformamos o nosso conhecimento em atos. Então, se nós sabemos que, objetivamente, nós vamos chegar até lá, é preciso ter a noção e trazer a nossa racionalidade que nós não estamos presos ao que somos hoje. Esse é o momento da nossa evolução. Então, até aquela situação dificuldade que hoje a gente passa, que tira o nosso sono, que perturba a nossa consciência, perturba as nossas emoções, é preciso ter certeza de que isso é momentâneo. Nós não somos essa nossa dificuldade. Nós estamos aprendendo com essa dificuldade, o que é completamente diferente. Então, se nós tivermos esse pensamento, é claro que nós vamos nos motivar a continuar, né? E nos afastarmos das dificuldades é apenas uma questão de pararmos o tempo naquilo que precisamos realizar. Porque quando a gente não efetiva algo que está no nosso caminho, não realizamos
não superamos os desafios e fugimos, né, daquilo que a vida nos traz, ali na frente virá uma outra situação, talvez não a mesma, mas uma outra situação, uma outra pessoa que vai continuar nos cobrando, né? Nos cobrando, assim, a lição que nós fugimos de realizar. Então, a vida é uma escola. Nós estamos aqui para aprender. Lições virão. Nós podemos faltar no dia da prova? Podemos. Mas a prova está ali. Você não vai passar de ano, você não vai progredir, você não vai passar por um outro estágio de aprendizado enquanto aquela prova não for realizada. Não é assim na escola? Então, se a gente não cumprir todas as competências, né, todas as provas que estão ali sendo aplicadas para nós, a gente não consegue ir para um outro aprendizado também necessário. Então, não dá para fugir daquilo que nós precisamos realizar. E o medo, muitas vezes, né, que paralisa, ele está ligado a algo que nós efetivamos muito durante a nossa existência, que é focar no problema. Então, por exemplo, um regime que a gente tenha que fazer. Vamos ver a nossa motivação ali frente ao regime, que nós sabemos que é necessário, ou frente a uma transformação que a gente sabe que é necessária, em qualquer âmbito da nossa vida. Se nós focarmos no problema, nós vamos nos desmotivar. Por exemplo, uma dieta. Então, eu quero fazer uma dieta. Seja lá por qual motivo. Um motivo de saúde, ou porque eu desejo ter uma outra aparência, aquilo é importante para mim, não importa. Então, eu preciso decidir fazer aquela dieta. Se eu focar em todo o processo da dieta, até chegar ao objetivo que eu quero, eu vou, com certeza, ficar desmotivado, porque eu vou pensar na fome, eu vou vou focar nas privações, eu vou focar em tudo aquilo, até mesmo de atividade física que vai exigir de mim, readaptar minha rotina, mudar minha vida. Se eu foco nisso e valorizo isso, eu não vou ter energia para realizar o que eu preciso. Mas se eu focar onde eu quero chegar, aí eu vou me sentir motivado, porque aí eu vou me sentir com saúde, eu vou sentir que vou ter o corpo que eu entendo naquele momento que é o mais adequado para mim. Isso foi um exemplo, né, gente? Claro, a gente pode fazer em diversas situações da nossa vida. Então, é não pensar muito no caminho, mas é pensar no destino final. E aí nós sabemos que se Deus traçou esse destino final para nós, não há o que vá nos parar, né? E nós vamos receber os desafios conforme a nossa capacidade, como foi dito na parábola. Se eu tiver a capacidade de resolver um, eu vou receber um. Se eu tiver a capacidade de resolver 5, eu vou resolver 5. Eu vou receber 5 para resolver 5. Ou 2, né? Então, é sempre dentro da nossa possibilidade. E já para irmos caminhando aí para o encerramento, ele vai falar também no final sobre a questão, né? Vamos voltar ali à nossa consciência, que a gente disse que não é Deus falando, é a nossa consciência. Ele vai dizer assim: servo mau e preguiçoso. Olha só, servo mau e preguiçoso. Essa situação, ela é muito séria, porque quando a nossa consciência nos cobra alguma coisa, às vezes é muito difícil. Talvez nós já estejamos passando aí por uma cobrança consciencial, né? E nos atemos também a essas cobranças também não vai resolver, né? Mas sim, nós deixamos de ser um servo mau e preguiçoso. Então, se eu trouxe para minha consciência, eu consegui identificar que houve ali preguiça, eu vou trabalhar a não ser mais preguiçoso e não a ficar cobrando de mim porque eu sou preguiçoso. Isso não resolve o problema, né? O que resolve o problema é justamente uma mudança de postura e de patamar, né? Então, isso é muito importante. E ali na nossa parábola, nós tivemos os talentos como recurso. Mas vamos observar os talentos que todos nós temos e que não estão categorizados como moeda. Mas a nossa inteligência é um recurso, a nossa saúde é um recurso, os bens materiais que nós temos são recursos, né? Esta reencarnação
ela é um recurso que foi nos doada, né? Foi feita uma oportunidade, é uma oportunidade que nós temos. Então, dentro da nossa vida, nós temos vários talentos, vários recursos que precisam ser mobilizados a nosso favor e a favor da nossa própria sociedade, da nossa própria vida e comunidade, porque nós crescemos juntos, né? Nós estamos em sociedade porque crescemos juntos. Que recurso hoje eu não estou utilizando adequadamente? Seria a minha inteligência? Seria a minha capacidade de aprender? Que tipo de recurso eu estou enterrando? Por medo de não dar certo. Mas ele já está ali. Aquele recurso já está ali. Ele já existe. E eu posso multiplicá-lo. O que o servo não entendeu foi justamente isso, que ele já possuía aquele talento. Ele já tinha aquela conquista. Cabia a ele apenas multiplicar. Então, todos os ensinamentos de Jesus são maravilhosos, são extremamente importantes para a nossa vida. Nós precisamos mergulhar dentro desses ensinamentos e aplicá-los no nosso dia a dia, na nossa consciência, na nossa forma de existir, de sentir e de pensar, para que isso realmente possa ser útil e nos tirar de um patamar de ostracismo, de paralisia, às vezes de indiferença, de preguiça, por que não, de indisciplina. Então, todos esses ensinamentos de Jesus, eles estão aí para isso, para nos motivar, para nos empurrar para frente, para que a gente adquira novas conquistas, para que a gente possa ter um papel positivo na vida do outro com tudo aquilo que nós já sabemos. Você já entende muito do Evangelho? Começa a falar sobre o Evangelho. Começa a exemplificar o Evangelho. Você tem saúde? Use a sua saúde em benefício das pessoas que te rodeiam. Né? Você tem algum recurso financeiro? Divida esse recurso financeiro. Utilize seu talento da maneira possível, da maneira que te vem à mente agora que você já pode fazer. E com certeza, lá na frente, a nossa consciência não vai nos cobrar de sermos maus e preguiçosos, porque nós, em essência, não somos. Basta valorizar a nossa essência mais profunda, né? Essa que está se desenvolvendo para nos levar para esse patamar de amor e de sabedoria. Então, essa é a nossa reflexão da manhã de hoje. Eu espero que a gente tenha podido aí, de alguma maneira, contribuir e que isso possa fazer eco dentro do nosso coração. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado a você por essa explanação, por essas colocações, né? Acho que para a gente aqui sempre é muito gostoso estar ouvindo, principalmente uma voz amiga do Brasil, né? E essa maneira é uma maneira diferente, né? Do que a gente está acostumado. Foi muito gostoso ter você aqui conosco, né? E todas as reflexões que você trouxe, né? Para mim, pessoalmente, né, me tocou muito nessa colocação que eu nunca tinha feito a respeito da nossa consciência, né? O quanto é importante a gente estar bem com ela, né? Porque é ela mesmo que depois vai passar pelo julgamento, né? Esse é o julgamento dela mesmo, né? Mas muito obrigado, viu? Você faria uma prece de encerramento para a gente? Claro, com certeza. Muito obrigado. E nesse instante, eu que agradeço. Muito obrigada a todos que ouviram. E nesse momento, nós vamos nos recolhendo, acalmando os nossos corações, tranquilizando ainda mais as nossas mentes. E antes de fazermos a prece, vamos fazer uma vibração, tirando do nosso íntimo os nossos melhores sentimentos. É um talento que nós podemos aproveitar a todo instante. Vamos colocando nessas vibrações tudo aquilo que já conquistamos, toda a nossa capacidade de amar. Vamos transformando essas vibrações em luzes, envolvendo todo o planeta Terra. Como já foi dito aqui no início, vamos envolvendo principalmente nossos irmãos, que precisam tanto desse alento, precisam tanto dessa vibração de paz, de amor, de equilíbrio. Vamos rogando a espiritualidade amiga, que ampare a mente destes homens que decidem, para que as decisões mais acertadas possam ser tomadas, envolvendo também aqueles que não decidem, mas que sofrem as consequências das decisões, que estes nossos irmãos recebam o nosso amor, o nosso carinho,
nosso desejo de que tenham coragem, força. Vamos envolvendo também aqueles que socorrem os necessitados, para que eles consigam continuar firmes e perseverantes no seu trabalho de socorro e de amparo a esses nossos irmãos. Vamos vibrando também, na manhã de hoje, por nossa família. Nossa família, muitas vezes dos quais estamos distanciados, mas vamos trazendo à nossa mente cada familiar, envolvendo em amor, em luz, em vibrações de desejo de saúde, de paz e de tranquilidade. Vamos também rogando a Deus nesse momento que possamos vibrar por nós mesmos com a ajuda deles e nesse instante, por que não receber um passe que vem do alto? Essas energias que são depositadas nesse instante no alto da nossa cabeça e vão percorrendo todo o nosso organismo, tratando todas as nossas células, os nossos centros de força, nos trazendo o equilíbrio, paz, bom ânimo, fortalecendo também a nossa saúde. Vamos sentindo essas vibrações amorosas que nos fortalecem, que nos reequilibram e nos trazem vigor e energia para continuarmos as nossas tarefas. E assim, Senhor, te agradecemos a oportunidade que tivemos na manhã de hoje do estudo. Agradecemos a Jesus por suas lições tão maravilhosas que guiam os nossos passos e mentes até hoje. Agradecemos aos mentores desta casa que nos recepcionaram e que trabalham, com certeza, com afinco, na produção do bem e do amor. Agradecemos a Deus, nosso Pai, pela vida e rogamos que este continue a amparar os nossos passos para que possamos crescer e, junto do nosso crescimento, que possamos levar conosco também o crescimento para os corações que nos rodeiam. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, graças a Deus. Cássia, muito obrigado. Um feliz e alegre domingo aí para você, viu? Eu que agradeço. Tchau a todos. Muito obrigada aí pela oportunidade que vocês nos proporcionaram. Um bom domingo para todos. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.